eu sempre recebendo muito esse feedback negativo, porque o conselho, ele acaba sendo visto pelos próprios profissionais como aquela entidade, assim, pô, eu pago uma entidade que me fiscaliza, que me cobra uma anuidade, que me pune. Então, eu vivi muito isso. Se você quer, você tem que manifestar a sua vontade. Se você quer alguma coisa, você tem que dizer, senão as pessoas não vão saber que você quer. E aí eu estou no Rio de Janeiro e aí eu recebo um telefonema do Spinelli, me perguntando se eu ainda queria a vaga de vice-presidente. Nossa, meu coração já dispara só de receber essa ligação. Aí Já dá aquela... Aí eu disse, mas é claro que eu quero, mas a minha carreira de conselheira começou já como vice-presidente e, a partir dali, nunca mais deixei de ser vice-presidente. E ainda tinha um problema muito grave. Eu ia para a escola de samba. Eu passava carnaval no Rio de Janeiro. Oh, que beleza. Aí eu tive que começar a fazer assim, sabe aquele limpa a rede social, tira a foto. Eu tive que me tornar quase uma freira, uma irmã carmelita, assim, para poder ser presidente. Ser presidente do conselho. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ó, Guardiões Cast, na 8ª edição. E olha, eu sempre falo pra vocês que é sempre especial. Por quê? Tá ficando cada vez mais especial. Cada vez eu trago pessoas mais relevantes aqui, pessoas com muito conhecimento para ajudar você que empreende, para você que está no mercado contábil, no mercado de empreendedorismo. E dessa vez eu trouxe uma grande amiga, Ana Tessia. Ela fez eu vou deixar ela se apresentar, mas só para você saber com quem a gente está falando, deixa eu apresentar um pouquinho aqui, ó. Ana Tessia Lopes Rodrigues, ela é contadora, consultora, palestrante, professora universitária e vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil. Com vocês, Ana Tessia. Tudo bem, querida? Tudo bem, Altair. Estou muito feliz de estar aqui no Guardiões Cast. Já assisti vários episódios com esse colega que é uma celebridade hoje dentro do universo contábil. E eu sabia que o meu 2025 ia ser diferente. E eu tava com essa ideia, assim, de participar de podcast, mas eu não sabia exatamente onde seria, com quem seria. Então, quando eu recebi o teu convite, eu queria dizer, assim, que eu fiquei muito feliz, porque a gente tem uma conexão que é uma conexão diferenciada, uma conexão que faz a diferença, né? Com certeza. E então, estar aqui, acho que está dentro desses projetos, das coisas boas que eu projetei para o meu 2025. E que bom que a gente está conseguindo fazer isso ainda dentro do mês de janeiro. Muito bom. Né? Porque foi aquilo que a gente projetou quando a gente conversou no finalzinho de 2024. E a gente sabe, Ana, que até pegando esse gancho, eu tinha falado, quando a gente conversou, né, inicialmente, eu falei, Ana, você tem alguma história, algum podcast que você já gravou contando a tua história, né, as realizações? Ele falou, tá aí, ainda não. Então você já vai ter agora, porque eu te convido oficialmente pra gente estar no começo do ano aí, né, e ver a sua agenda também, que é muito corrida, mas eu falei, olha, vamos achar um tempinho, e aí quando você deu o seu tempo, eu parei tudo, tirei todos os meus compromissos, rasguei a minha agenda lá para estar com você aqui, porque eu sei que esse podcast vai ser realmente muito legal, um podcast que os seus alunos vão poder conhecer um pouco mais da sua história, todo o pessoal do conselho, todo o pessoal do nosso canal, todo o mercado contábil, mercado de empreendedorismo vai conhecer da tua história. Isso é muito bom e muito gratificante para todos nós. Antes da gente falar das suas realizações, até onde você chegou no Conselho Federal de Contabilidade, na docência, eu quero começar lá na sua origem. Eu quero que você comece a contar pra gente um pouquinho de como foi a Ana nos primeiros anos de vida, o que você viveu, o que você traz pra gente assim como aprendizado de vida que a gente pode trazer para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Vamos conversar um pouquinho dessa tua origem. Se eu tivesse que me caracterizar em uma palavra, essa palavra seria inquieta. Né? E essa inquietude, ela me acompanha desde a infância. Esses dias eu até botei na minha rede social uma fotinho minha com 6 anos de idade, assim, eu vi, estava bem novinha, desdentada. E eu fiz uma pergunta, né, para as pessoas, será que era obediente essa menina? E as respostas foram incríveis, porque quem olha para mim, me lê. Eu sou uma pessoa muito transparente na minha forma de comunicar, enfim, em toda a minha expressão, né? A minha expressão facial. Fica muito claro, né? Se você gosta, se você não gosta, se tá feliz, se não tá. Exatamente. Se eu estiver triste, as pessoas vão olhar e vão perceber na hora. Se eu estiver indignada, eu não escondo as emoções. E aí as pessoas olharam para aquela foto e disseram, carinha de arteira, que eu não era obediente e não sou até hoje. Então, essa inquietude, ela me acompanha. E aí, de onde vem isso? Isso vem realmente de uma origem familiar. Eu tive, acho que o privilégio de ter uma família constituída com pai, mãe, com os perrengues que toda família tem, mas pai, mãe, irmãos, vó, morando com vó junto, né? Uma família de origem humilde, no Rio Grande do Sul, né? E aí, acho que o meu próprio perfil, acho que fala muito, acho que quando as pessoas me olham, elas já devem ter uma ideia do que é
a trajetória e a jornada de uma pessoa, né, com as minhas características, uma mulher negra no Rio Grande do Sul. Então, desde criança, enfrentando aqueles desafios de estar numa escola, estudei em colégio particular, minha mãe era uma funcionária pública, meu pai um motorista profissional, trabalhava, né, como motorista. E a minha mãe foi aquela mulher visionária que investiu muito na educação. Dos 3 filhos, mas como a gente estudava em colégio particular com bolsa, não podia repetir. Sim. Meu irmão, já do primeiro ano, já queimou a bolsa. Já teve que ir pro queimou colégio. Na largada, queimou a largada, já teve que ir pro colégio público. E eu fui me superando e fiz o meu ensino fundamental todo na escola particular e depois evoluí no ensino médio para uma escola estadual, porque era na frente, né, da minha casa, nós morávamos em frente à escola. Então, assim, o estudo sempre marcou muito a minha trajetória. Eu gostava de estudar e eu me dava bem na escola, né? E isso fez com que os meus pais criassem toda uma expectativa em cima disso. Isso é bom e também, ao mesmo tempo, é ruim, porque quando tu começa a entregar, as pessoas vão esperando sempre mais e a régua só vai subindo. Né? Só vai subindo, né? E aí tu começa a ficar responsável por ser o repositório dos sonhos da família. Né? Daí eu tenho uma irmã, que é a mais nova, que ela veio 7 anos depois, e então ela já não pegou essa atenção toda, mas a atenção toda ficou muito... Era eu e meu irmão, aí o meu irmão era um ano mais velho, mas aí ele já tinha esse perfil que já ficou muito claro que ele não ia ser o que ia entregar diplomas e títulos para a família, né? Alguém ia ter que assumir essa responsabilidade, se alguém é você, né? Exatamente. Então, Acho que era eu, tá? Acho que se eu fosse o irmão dela, provavelmente seria a minha cara, porque eu mesmo parei de estudar muito cedo, né? Então, não... logo ia identificar que eu não seria o cara que ia entregar esses títulos, não. E aí, só para concluir essa parte, assim, né, de início de família, e eu costumo dizer, quando eu falo um pouquinho, né, sobre a minha história, eu costumo dizer que as pessoas acham que quem inventou o planejamento estratégico foi o Michael Porter. Né? Eu digo, não foi, não conheceram a minha mãe. Ela foi uma estrategista, né, com os recursos que ela tinha. Para poder fazer essa transformação, fazer isso tudo, criar esses 3 filhos, nos levava para creche. Eu, com 4 anos de idade, eu já ia para creche, passava o dia todo. Então, a minha mãe ia para o trabalho, nos deixava na creche, nós saía de ônibus, pegava 2 ônibus para chegar na creche, dali ela ia para o trabalho, do trabalho ela voltava no final da tarde, nos buscava na creche, íamos de volta para casa, e tudo isso, ônibus, né? Imagina. Sim, antigamente. Família, era isso. Humilde, né? Casamento, nós ia todo mundo de ônibus, se arrumava, todo mundo, era a família toda, pegando um ônibus para ir, né, para uma festa. Então, essa foi a realidade que a gente viveu. Então, acho que isso vai nos forjando, né, Altair, num ambiente de escassez, né? Então, o que a gente ouvia da família era assim, não fica te exibindo que tu é pobre. Sim. E hoje, estudando neurolinguística, a gente sabe o efeito que essas palavras têm na formação do teu inconsciente. Tu é pobre. Tu não vai dizer para as pessoas que tu tem isso, tu tem aquilo em casa, porque nós somos pobres. Nós somos pobres, nós somos pobres, nós somos pobres. Aquilo repetido várias vezes, você acredita naquela verdade. Exatamente. Né? Elogio a gente também não tinha, porque a gente não era criado mimadinho. Ai, que bonitinha da mãe. Não, era só cobrança. Eu também passei muito por isso. Eu nunca pensei que eu tivesse um visual que eu pudesse utilizar, que aquilo pudesse me trazer alguma vantagem. Não, eu tinha que estudar. Porque o que nos restava era isso. Vai estudar, porque se tu não estudar, tu não vai ser ninguém na vida. Tu tinha que estudar para ser alguém na vida. Não era assim, ó, tu vai estudar porque tu vai ser uma engenheira, tu vai ser uma doutora. Não, tu tem que estudar para ser alguém na vida. Para não ficar na miséria e na pobreza. Era essa a... É um mindset totalmente diferente principalmente do que a pessoa que está no começo ali da vida precisa, né? Você vê como que a gente tem que superar, né? Eu queria até que pegar esse ponto e ver como é desafiador as pessoas que passam por essa experiência. Eu sei que tem pessoas que passaram por experiências piores, né? Em relação ao que a gente passou, mas como é que foi depois que você começou a se sentir assim, uma adolescente? Como é que você foi conseguindo lidar com essa situação? Assim, você começou a ter sonhos, você começou a enxergar diferente? Sim, eu sempre fui muito sonhadora e hoje eu me atrevo a dizer que eu sempre fui talentosa.
Eu decorava textos, eu participava das peças de teatro, só que eu nunca podia ser a protagonista. Entendi. Né? A gente fez lá os Saltimbancos, todo mundo queria ser a gata, porque a gata dos Saltimbancos era a personagem mais charmosa. Sim. Não, eu era a galinha. Mas pelo menos eram dos 4, né? Tava lá, né? Mas Tava lá. então eu decorava a minha fala e a fala de todos os outros personagens. Eu sei os Saltimbancos do Chico Buarque todo, de cor, com as músicas, com as falas, né? Porque, então eu tinha muito esse talento artístico. Uhum. Mas pra gente que era pobre, arte não era um caminho. Não era, né? não era opção. Não era uma opção. Eu gostava de desfilar, eu fiz curso de manequim, modelo, mas aquilo foi meio assim para pegar um pouquinho de jeito, porque eu era muito alta, muito magra, muito desajeitada, então vai fazer um curso de manequim, mas não para trabalhar, tu não vai ser modelo, tu vai fazer aquilo para pegar um jeito. Então, assim, todo o lado artístico, aquele lado comunicativo, aquele lado que queria se subir num palco, ele não me foi permitido. Por quê? Porque isso não é trabalho, isso não dá nada para ninguém. Vai estudar para uma profissão, fazer um concurso, né? E como eu era muito boa nos números, eu sempre fui muito direcionada para esse lado das ciências quantitativas, né? Tanto que a minha primeira formação foi técnica em química, no ensino médio. Eu concluí o ensino médio, fiz técnica em química. Trabalhei 4 anos na área de química, acho que aí eu já estou entrando um pouquinho, né, na parte das escolhas, né, e aquilo me permitiu um emprego bom, porque aí eu fui trabalhar numa multinacional, com uma formação em nível médio, com registro no Conselho Regional de Química, e trabalhei 4 anos nessa empresa. Ganhando um salário que provavelmente naquela época muito bom, né? Para a sua realidade ali, né? Exatamente. Isso me permitiu fazer a minha faculdade, pagar a minha faculdade, porque eu fiz PUC, né, no Rio Grande do Sul. Mas aí tu vê que na escolha do curso superior eu já fui para contábeis. Eu não quis continuar na química aí por motivos até de saúde. Né? A química me trazia alguns problemas que eu não queria conviver com aquilo. Sim. E por um detalhe muito, muito interessante, eu sempre fui muito vaidosa. Na química eu tinha que trabalhar com uma touca no cabelo, com um guarda-pó, né? um jaleco que vivia sujo, porque os produtos químicos corrosivos. Então eu vivia com um ranço, com um cheiro de produto químico, com um furo na roupa, né? Com uma série de coisas. E aquilo me incomodava. Eu disse, não, eu quero trabalhar num lugar que eu possa andar bonita, que eu possa me arrumar, que eu possa... Né? Então eu queria uma carreira executiva. Não era com química, né? Não era com química, mas a química me trouxe essa condição financeira para que eu fizesse uma poupança, para que eu custeasse meu estudo e para que eu conhecesse mercado de trabalho. Sim. E aí, acho que diante dessa trajetória toda, né, que você... Quantos anos você teve o seu primeiro emprego? Eu comecei com carteira assinada com 18 anos. 18 anos. Assim que eu... na verdade, assim, de 17 para 18 eu entrei, fiz o estágio, mas aí quando eu concluí o estágio, a empresa me efetivou. Entendi. Então, com 18 anos eu já estava com carteira assinada e de lá até aqui eu nunca mais parei de trabalhar. Eu trabalho ininterruptamente desde os meus 18 anos. Sem parar. O trabalho já virou até lazer, né? Chega uma hora que a pessoa fala assim, pô, eu não trabalho mais, eu tenho só lazer. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, tem uma diferença muito grande. Eu estava falando isso com o Thiago recentemente, falei, Thiago, o mais importante na vida da pessoa profissional é ela achar o que ela gosta de fazer. Exatamente. O que ela tem identidade. Porque se você tiver identificação com aquilo que você faz... aquilo vai virar um dos prazeres da sua vida, né? E aí você vai fazer aquilo com mais facilidade, vai ter um resultado melhor e principalmente vai conseguir se destacar. Porque quando você faz um negócio que você não gosta, assim, é um peso. Vai dar ruim, né? É um martírio, né? Tá preso. Depois, então, você entrou e aí você continuou convivendo assim com seu pai, com a sua mãe. Como é que você começou a mudar a sua mentalidade em relação aquilo que você pensava, aquilo que foi construído na tua mentalidade, que você não podia, que você era feito para aquilo outro. Então, assim, não tinha uma clareza muito grande que você tem hoje. Quando que você começou a ter essa visão? Assim, que o negócio poderia ser diferente? Eu acho que foi a partir da faculdade, principalmente do finalzinho da faculdade, porque além de não poder um monte de coisa, eu também não podia casar. E eu tinha um namorado, comecei a namorar com 16 anos, que foi o que acabou se tornando o
meu primeiro casamento, meu primeiro esposo. Então a gente namorou 10 anos porque eu não podia casar enquanto eu não tivesse formada. Porque a minha mãe, ela fez muito essa gestão assim, ó. Não te preocupa com casamento, te preocupa com diploma. Teu marido futuro vai ser o diploma. E ainda dizia assim, porque o diploma o marido depois separa, perde, alguém te tira, mas o diploma ninguém te tira. Essa era a lição. Então, foi ralação, estudar, mas eu sempre consegui equilibrar, eu sempre gostei muito de me divertir. Então, eu estudava, saía para as festas, né? E voltava e continuava estudando. E aí, concluí a faculdade. Quando eu concluí a faculdade, acabou meu emprego na área de química. A empresa me disse, não tu não fez faculdade de química, tu não quer seguir na carreira. Fiz de contábeis. De contábeis. E aí, eu me vi formada. Eu fiz no tempo certinho, nunca reprovei nenhuma disciplina, com notas muito boas. Só que aí eu me vi formada com diploma e sem experiência. Porque durante a faculdade eu tentei vir para a área de ciências contábeis, mas eu não conseguia sair, porque o salário que me ofereciam na contabilidade era um salário inferior ao que eu tinha, né, na área de química. Um dilema que muita gente vive, né? Exatamente. Só que aí, quando eu me deparei com o diploma e e desempregada, eu tive que buscar os caminhos dentro da contabilidade. Então, ali eu comecei a perceber que eu tinha realmente um potencial para atuar em qualquer área. Eu gostava muito da auditoria, mas a auditoria não me quis. Tentei seleção em algumas empresas de auditoria. Isso, a gente está falando, Altair, lá do início da década de 90. Tá? Eu me formei em 91 e naquele ano mesmo, no meio do ano, eu consegui ingressar no mercado contábil. E aí, qual foi meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi a minha primeira desobediência, né, do comando de mamãe, que não, né, que queria me controlar. Sim. Meu primeiro emprego, eu precisava apresentar a carteira de motorista, que eu já tinha, porque eu tinha que viajar, eu tinha que dirigir. Então, a minha mãe nem queria que eu fizesse o processo seletivo, porque ela dizia, vai andar viajando por aí, né, isso não é legal. E eu disse, vou fazer. E aí fui lá, me inscrevi e fiz. Qual era o emprego? Fiscal contadora do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Nossa, que interessante. Onde, 20 e poucos anos depois, eu me tornei presidente. Aliás, esse é um das coisas que eu gosto de sublinhar na minha biografia. Né? Que eu fui a primeira mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Uma entidade que hoje já tem 76 anos, né, de existência. Então, no ano dos 70, né, no ano 70 do Conselho, eu fui a 25ª presidente, né, do Conselho. Então, isso foi um fato muito marcante na minha... Né, se eu tiver que destacar alguma coisa assim, de marcante na minha biografia, é isso. Só que quando eu entrei lá em 91 como fiscal, eu jamais imaginava que eu ia chegar nesse patamar, né? Porque muitas coisas aconteceram aí nesse processo. Sim. Então, eu entrei e aí eu comecei a fazer trabalho de fiscalização. Eu tinha que dirigir, fiscalizar todo o interior. Todo o estado. E aí eu conheci o estado todo, de norte a sul, leste a oeste. É um estado grande. Sim. É um estado que as cidades mais distantes são 7, 8 horas de viagem. Sim. E muitas vezes eu ia acompanhada de colegas. Isso era outro problema, porque como que eu... que eu ia viajar com homens, mas eu encarei isso muito profissionalmente. Sim. E ali começaram as primeiras rupturas com aquele padrão moral extremamente rígido, né? E ali eu comecei a perceber, porque e o próprio conselho também me percebeu na peculiaridade. Olha a importância de tu ter líderes que te enxergam na tua singularidade. Sim. E eu tive isso. Como eu me comunicava, a comunicação para mim sempre foi algo importante, o Conselho começou naquele período já esses embriões da educação continuada, que hoje é um projeto bem exitoso, né, dentro do sistema. E ali precisavam de alguém que, quando estivesse fiscalizando no interior, fosse nas universidades, fazer uma palestra para os alunos, falar da importância de ter registro. Né? Enfim, eu amei aquilo. Só que ninguém queria, porque as pessoas não querem se expor. Não, todo mundo tem medo, né, das críticas, né? E eu tinha muitos colegas que diziam assim, mas eu vou ganhar alguma coisa a mais para fazer isso?
Não, então o que eu vou fazer na minha hora de folga à noite? Porque os cursos contábeis sempre à noite, Sim. então eu tinha que trabalhar durante o dia e quando eu ia fazer uma palestra, era à noite. Então, tinha colegas que diziam, eu não vou. E quando me ofereceram essa oportunidade, eu achei isso fantástico. Porque eu já era uma artista, eu precisava de um palco. E aí, de repente... Apareceu um palco, eu tenho um artista, casamento perfeito. E ali eu comecei, então, a palestrar, sem saber, sem técnica nenhuma, com a cara e com a coragem. Mas vamos combinar que se tem uma coisa que a gente precisa nesse mundo competitivo... É cara e coragem. Cara e coragem. E aí, então, ali eu comecei a perceber, Altair, assim, que havia dentro da contabilidade outros campos a serem explorados que não aquela contadora tradicional, porque, sinceramente, eu não me via essa contadora tradicional, de departamento contábil. Fiscal, DP. Não, eu não me via. Eu gostava dessa coisa. A auditoria me encantava, por quê? Porque eu via que os auditores viajavam, eles estavam cada dia com uma demanda diferente. E a fiscalização me entregou isso. Sim. Essa dinâmica, essa possibilidade de cada dia eu estava numa cidade, eu viajava, eu conhecia pessoas, eu investigava. Eu pegava, assim, casos de pegar um livro diário, né, em que a empresa tinha mandado um balanço para o banco para conseguir um empréstimo e o conselho tinha convênio com os bancos, então os bancos mandavam aqueles balanços para que nós fiscalizássemos a veracidade, a credibilidade daquelas informações. E aí, uma vez eu tive que ir numa empresa, em Caxias do Sul, com um balanço que o banco mandou, uma folha impressa, assinada pelo contador, e todo mundo muito desconfiado com aqueles números daquela empresa. E aí eu tinha que ir na empresa, pegar o livro diário, conferir se aquele balanço que estava publicado era o mesmo que estava lá no livro diário. Ali foi, acho que o primeiro susto que eu tomei, assim, com a questão da ética na prática, com a falta de ética, no caso. Parecia que eram duas empresas completamente diferentes. Aí eu olhava, eu pegava o CNPJ, eu conferia, eu olhava a data, eu disse, não, mas deve ser de outros, essa empresa deve ter outro CNPJ. Aí eu olhava, era o mesmo CNPJ, era a mesma data de encerramento do exercício, era o mesmo contador, mas assim, os números totalmente diferentes. Completamente diferentes. Ou seja, fraude. Eu achei... Aí, sabe aquele sentimento meio sarcástico, né? De auditor, de fiscal, que aí quando tu encontra uma coisa dessa, assim, o teu sangue pulsa. Sim. E aí já lavrava o auto de infração e já voltava para o conselho com aquele auto, né, feliz da vida, me sentindo assim, né, empoderada, porque eu encontrei uma fraude. Sim. Né? Então, aí eu comecei realmente a me encantar por todas essas nuances que a contabilidade tem. Nesse momento eu vou pedir pro pessoal, eu vou avisa a portaria lá do meu prédio, pessoal do escritório, se falar Ana Tércia chegou. Na minha sala tem uma escada do 13º andar, vocês conseguem descer por ela fugindo antes que ela chegue aí, porque se chegar ela vai pegar, entendeu? Não tenta fugir da Ana Tércia que ela vai te achar. Então, faça o negócio certo. Hoje eu não fiscalizo mais. Mas cuidado, porque volta aquele desejo de... Cuidado, não acredita não, se ouvir esse nome aí, fica esperto. Mas é muito interessante, porque uma coisa que eu acho que os contadores precisam aprender que a fiscalização, e eu acho que o Conselho hoje está fazendo esse trabalho, né, de tentar mostrar para os contadores que o trabalho do Conselho não é só fiscalizar. Fiscalizar é uma parte, né, importantíssima para garantir... Primeiro, né, quando você acha uma fraude, o que você faz? Você garante, na verdade, a qualidade do trabalho do contador. O contador precisa entender isso, né? Porque quando você acha um erro, um problema, o que você está fazendo? Você está valorizando quem faz certo, né? Porque o cara que faz errado, ele tem que ser punido. Com certeza. Não sei se você passar a mão na cabeça do cara que está fazendo errado, como é que fica a nossa profissão? Exatamente. Às vezes até por isso, por causa dessas pessoas que fazem essas atitudes, que têm essas atitudes, é que muitas vezes a profissão ficou... acho que o arquétipo que foi visto pela sociedade do contador ficou um pouco distorcido por causa de muitos contadores que não fizeram a parte deles, né? Exatamente. E aí, essa atuação do Conselho sempre muito forte. E eu sempre recebendo muito esse feedback negativo, porque o Conselho, ele acaba sendo visto pelos próprios profissionais como aquela entidade, assim, pô, eu pago uma entidade
que me fiscaliza, que me cobra uma anuidade, que me pune. Então, eu vivi muito isso e eu internalizei muito. Eu sou muito corporativista. Sim. Né? Eu sou aquela pessoa que eu realmente me investi daquele papel e não com aquela crueldade, porque depois eu fui entendendo, né? Que tem erros que são sanáveis e tem erros que não. Tem o dolo e tem a culpa. É isso que eu ia falar. Tem uma diferença muito entre o dolo e a culpa, né? Né? Então, assim, e aí, Altair, nesse ínterim em que eu era fiscal, e aí eu comecei a fazer as palestras, eu comecei a ser vista pela academia, que tinha uma carência também grande de professores, né? E aí eu fui convidada, eu comecei em 91, 93 eu já estava em sala de aula. Foi a minha primeira... Entrei em sala de aula a convite de uma das faculdades para que eu desse a disciplina de ética profissional. É sua cara, né? Você falou assim, é essa disciplina... Naquela época houve uma mudança no currículo do curso de Ciências Contábeis e a disciplina de ética passou a ser obrigatória no currículo. Sim. E aí as pessoas não tinham professores que conhecessem a temática. E eu, fiscal do conselho, toda forjada no código de ética. Na prática? Eu sabia aquele código de ética, assim, como eu tinha facilidade de decorar, eu sabia aquele código de ética todo e eu fazia as palestras. E aí a Faculdade São Judas Tadeu me achou, me convidou. Eu não tinha mestrado, eu não tinha especialização. Eu era uma contadora rasa. Eu só tinha o bacharelado. E aí eu comecei a dar essas aulas. As minhas aulas eram às sextas-feiras. Eu tinha, na época ali, 25 anos. Bem novo. Eu chegava na sala de aula, os alunos... O primeiro dia de aula eu entrava, ninguém, ficava todo mundo no corredor achando que era mais uma aluna que estava chegando. Então eu enfrentei muito esse desafio também de construir autoridade. Sim. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Então eu dava aula sexta-feira à noite, de ética. Tu imagina assim, ó, os alunos tinham que escolher um dia na semana para matar a aula. Qual seria o dia que eles iam escolher? Da ética, né? Então eu me desdobrava. Parece que o rapaz ali atrás está rindo. Eu acho que ele é bagunceiro, viu? Eu acho que é aquele cara que escolhia matar a aula. Quando fosse falar dessa matéria aí de ética, ele corria também. Mas vamos lá. E aí eu me desdobrava, estudava, eu estudava filosofia, eu vinha com os conceitos de moral, eu criava cases, coisas assim, e até coisas do dia a dia, porque aí eu fiscalizava durante a semana, eu tinha muitos cases de coisas que eu via no dia a dia. Na época, imagina naquela época, né? Altair, na época, assim, ó, o maior babado na contabilidade era... aviltamento de honorários, aquele contador, porque o meu cliente, os contadores faziam denúncia, um contador denunciava o colega, porque eu perdi um cliente pro fulano, porque o fulano está cobrando mais barato. Lá tinha que o conselho ir, né, fiscalizar, investigar. Então tinha muito esse problema de aviltamento de honorários, tinha os leigos, muito leigo na profissão. Tinha os casos de apropriação indébita, muito forte. Bem comum, porque naquela época era muito comum os clientes, os empresários não pagarem os tributos direto no banco. O contador fazia a guia, mas o cliente ia lá e já deixava o dinheiro para o contador pagar. O contador pagar, e o contador não pagava. Infelizmente, tinha muitos desses casos. Então, eu tinha esses cases e aí eu comecei a levar isso para a sala de aula e isso me criou realmente uma identidade, uma curiosidade, e aí eu consegui ir construindo... Fazer as pessoas terem interesse por isso, né? Essa autoridade. Aí em seguida, eu já fui fazer, a própria faculdade começou a exigir que eu fizesse uma pós-graduação, aí eu fiz a primeira pós-graduação, nível de especialização. Aí eu gostei tanto desse palco da sala de aula, isso me preencheu tanto, aquela necessidade de palco, de artista. Né? Ali eu entrava assim, ó, eu trabalhava o dia todo no conselho e à noite eu ia para a sala de aula. E aí a PUC já me chamou também. Em seguida, 2 anos depois, eu já comecei a dar aula na PUC. Que legal. E aí eu já tinha 2, 3 faculdades, então a minha semana era assim, uma loucura, porque eu trabalhava 8 horas por dia e à noite eu ia para a faculdade, eu dava aula e eu fazia pós-graduação no final de semana. E aí eu fui me encantando muito com a área acadêmica, muito me encantando, e aquilo foi me preenchendo de uma forma... Aí quando eu fiz 10 anos de conselho, com esse desgaste diário de 2 empregos, aí eu resolvi optar em ficar só na área acadêmica. Então, aí foi uma decisão bem difícil. Uma primeira escolha muito difícil. Né? Eu me lembro que o dia que eu saí do conselho, que eu fiz lá, a minha rescisão, foi um dia que eu chorei muito. Eu fui me despedir do presidente lá na época. Você ficou quantos anos lá no conselho? 10 anos como funcionário. 10 anos.
O dia que eu fui me despedir, eu chorei muito, né? Passei até vergonha, porque eu soluçava, porque aquilo fazia muito parte de mim. Imagino. Mas eu mal imaginava que, passada um ano de quase que uma quarentena que eu tinha que cumprir para poder ser conselheira, porque eu já queria ser conselheira. Sim. Aí eu já conhecia o trabalho dos conselheiros e já achava muito legal aqueles tribunais, reuniões plenárias. Eu queria estar naquela mesa, naquela plenária. Sim. Aquilo era o poder contábil instituído. Sim. E eu gosto de poder. Eu não vou negar, eu gosto de poder. E aquele poder instituído, os conselheiros, uma ritualística. Muito bonito, né? Muito bacana. Aí eu comecei a querer ser conselheira. E 2 anos depois da minha saída como funcionária, eu fui convidada. Na época o presidente era o Enori Spinelli, que também foi vice-presidente no Conselho Federal. Spinelli, então, era o presidente e me convidou para integrar a chapa. E aí eu disse para ele o seguinte: eu quero muito ser conselheiro, mas eu quero te fazer um pedido, eu não quero ser suplente. Aí ele já achou muita ousadia. Então já tá chegando agora. Aí ele, mas tu tá chegando. Eu disse, mas eu conheço o sistema. Eu trabalhei 10 anos aqui dentro, eu conheço um processo. Aí ele, tá bom, vamos te botar de titular. Bom, depois que eu consegui a vaga de titular, vencemos a eleição, aí eu pedi para ser vice-presidente. Vice-presidente. Você estava ousado, hein? Tava ousado. Tava ousado. Tava, mas aí tu vê, olha a construção da autoestima, como ela vai se dando, né? De uma forma, assim, sutil, mas a gente vai construindo. À medida que as conquistas vão acontecendo, você vai mudando a mentalidade e vai vendo que é possível. E alicerçada no quê? No conhecimento. No conhecimento. Eu sabia que eu tinha conhecimento, eu sabia que eu pegava um processo e eu conseguia entender o que estava ali. E aí eu pedi para ser vice-presidente. Aí ele, não tem como, tu tá começando agora, tem gente que já tá aí há mais tempo de conselheiro que também quer ser vice, não dá. Eu disse, tá bom, mas eu queria que tu soubesse, porque eu aprendi uma coisa, Altair, com o diretor, que foi meu diretor durante muitos anos no conselho. Ele sempre dizia o seguinte: se você quer, você tem que manifestar a sua vontade. Se você quer alguma coisa, você tem que dizer, senão as pessoas não vão saber que você quer. Concordo. E aquilo ficou, então eu pensei assim, eu quero ser vice-presidente, então eu vou falar para ele que eu quero. E aí, olha o que aconteceu. Aí ele disse que não podia. A posse seria já imediatamente no primeiro dia útil da virada do ano. E eu tinha ido passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E aí eu estou no Rio de Janeiro. Na época, minha irmã morava lá. E aí eu estou no Rio de Janeiro e aí eu recebo um telefonema do Spinelli, me perguntando se eu ainda queria a vaga de vice-presidente. Nossa, meu coração já dispara só de receber essa ligação. Aí já dá aquela... Aí eu disse, mas é claro que eu quero, mas o que aconteceu? Ele disse, aconteceu que deu um problema, um desalinhamento político com um dos vices, que queria ser o presidente naquela segunda temporada de mandato e não conseguiu. E aí ele quebrou os pratos com o presidente. Então se eu não posso ser presidente, eu não quero mais também nem ser vice. E largou, renunciou. A sua vaga. E aí sobrou uma vaga, e adivinha de qual pasta? De desenvolvimento profissional, que era aquela dos treinamentos, dos cursos, que era tudo que eu amava. E aí, Altair, a minha estreia no Conselho Regional de Contabilidade, a minha carreira de conselheira começou já como vice-presidente, né? E, a partir dali, nunca mais deixei de ser vice-presidente. Eu só fui deixar de ser vice-presidente quando, depois de 6 anos, né, como conselheira e vice-presidente, o conselho precisava mandar alguém para o CFC na condição de suplente do Spinelli, que era a vice lá. E aí eu fiquei novamente com aquele coração dividido. Poxa vida, mas eu sou vice-presidente, vou sair daqui para ir ser suplente no CFC, mas era o CFC. Sim. Opa. E o presidente seria o Juarez Carneiro. E aí eu tinha uma amizade com o Juarez e eles acharam que isso politicamente seria bom. E aí eu renunciei ao meu cargo de vice-presidente, né? Eu teria ainda mais 2 anos, aí eu renunciei e fui para Brasília, para o Conselho Federal. 4 anos como suplente. Aí suplente, tu sabe. Suplente, tu é baixíssimo clero. Sim. Mas ali fui construindo, né? E aí, com facilidade de comunicação, networking, aquela coisa toda, tive uns 4 anos muito positivos, de muita oportunidade,
palestrando pelo Brasil afora, né? Bom, esse ano eu fechei o mapa do Brasil. Esse ano eu conheci o último estado que faltava para mim, que era o Amapá. Então, o sistema contábil me proporcionou conhecer o meu país inteiro. Sim. Não tem um estado dessa federação que eu não tenha para quem ligar. Né? Se eu estiver num lugar e acontecer qualquer coisa, ou até mesmo para tomar um café, para bater um papo, eu tenho pessoas em todo o Brasil. Olha, meu atendimento para você é todo o Brasil, tá? Em qualquer lugar que você estiver, você me liga que eu vou te socorrer, pode ficar tranquila. E você sabe que... mas quando você estava lá no Rio de Janeiro, assim, é porque é uma sensação muito boa. Muito. Quando você sente, assim, uma conquista, né? Quando você... algo que você espera. E quando ele te ligou e falou isso, seu coração deu uma disparadinha, não deu? Você ficou num êxtase, assim... Altair, eu sou muito intensa. Uhum. Eu já comecei a pular dentro do apartamento da minha irmã e gritar e pular. E foi aí todo mundo, o que houve? O que aconteceu? E tu vê assim, é uma coisa que às vezes tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que são convidadas e não aceitam. Sim. Mas para mim aquilo era tão importante, tão importante. Né? E aí era o meu primeiro Réveillon no Rio. Né? Então eu estava assim num estado de graça. De graça. Né? Estava muito feliz. E ali começou essa jornada de conselheira, né, e tal. E até então, eu vou te dizer assim, eu não tinha pretensão, não estava nos meus planos. Eu vou ser presidente, depois eu vou fazer uma construção aqui, aí eu viro presidente, porque até então tinha sempre aquele tabu. Nunca teve uma mulher na presidência do conselho. Sim. Então, qualquer mulher que chegasse numa vice-presidência, já ficava todo mundo de olho. Vamos ver se essa aí não vai ser a que vai querer dar o golpe para ser presidente. Porque tu entende que... Aí é o fenômeno do teto de vidro. Sim. Né? Que eu não sei se tu já teve a oportunidade, se alguém aqui já falou sobre isso. Não falou não. Conta pra gente. Então, é a questão, assim, das barreiras, né, estruturais que impedem as mulheres de chegar no topo das carreiras, das instituições, das organizações. Não tem nenhuma lei dizendo que uma mulher não poderia ser presidente de conselho. Sim. Não tinha nunca teve uma lei dizendo assim, pelo menos não na política moderna, que uma mulher não possa ser governadora, presidente de um tribunal de contas, de um tribunal de justiça. Mas quantas são? Quantas chegam? Quantas conseguem? Pouquíssimas. Porque existem essas barreiras estruturais invisíveis, que é o chamado teto de vidro. Então, esse teto de vidro é um tabu que está ali, que ninguém fala muito sobre ele, mas que ninguém consegue. Então, quando uma mulher... Parece até que não existe, isso, mas ele está ali. Está ali, impedindo. E aí, o que esse teto de vidro representa? Ele representa a mensagem que ele passa para todas as mulheres que nunca viram um rosto feminino numa posição de poder, é a mensagem seguinte: vocês não são competentes o suficientes para ocupar esse espaço. Sim. Esse espaço é masculino. Sim. Esse espaço é dos homens brancos, né? E, enfim, porque também presidentes de conselho negros também são poucos. Hoje a coisa está mudando. Tá. Né? Então, olha a importância de se tratar dessa temática, que muitas pessoas taxam isso de mimimi. E lá vem as mulheres com o mimimi. Então, havia esse teto de vidro, né, em muitos conselhos. No próprio Conselho Federal foi quebrado pela Maria Clara Bugarim, né, na Bahia foi quebrado pela Maria Constança. Então, todos os conselhos a gente sabe quem são as primeiras mulheres que assumiram presidência. Por quê? Porque isso passou a ser pauta de encontros Esse ano vai ter o Encontro Nacional da Mulher Contabilista. As pessoas ainda perguntam, mas depois de tanto tempo as mulheres ainda precisam de um encontro? Precisam, porque nós ainda estamos construindo a nossa autoridade na liderança de entidades, de empresas, né? Então, esse teto de vidro estava lá. Estava lá. Ninguém tinha ousado... falava... Não. Depois começou a se falar aos pouquinhos, porque aí o movimento da mulher já estava forte, no Brasil afora. Aí começou a se falar, mas ainda assim, uma mulher outra que começou a ser presidente nos conselhos do Brasil. E isso não passava pela minha cabeça. Primeiro, eu não era empresária contábil. E a maioria dos presidentes, né? Naquela época, assim, ainda era muito forte a imagem do Gatti, como presidente lá, tinha sido presidente no Rio Grande do Sul. As figuras que eram presidentes no Rio Grande do Sul, Altair, eram homens, assim, de um poder. Olívio Colliver, era o Gatti, eram homens assim, o Hühnemann, que tinham um poder, uma presença que assustava. Tu olhava aquela galeria de presidentes e dizia, mas nunca que eu chego num negócio desse. Tu nem cogitava, nem ousava pensar.
E aí a gente vai trabalhando, porque a gente gosta, pela diversão, como tu diz. É Sim. divertido, e aí a função de conselheiro, tu tá lá, tu tá julgando o processo, mas outro dia tu tá viajando para representar num evento, tu tá fazendo... É muito dinâmico, né? Muito dinâmico, e para quem gosta de networking, é fantástico. Sim. E aí, quando eu fui, quando eu já estava embalada na função de vice, eu fui convidada a assumir essa suplência no Conselho Federal. Então, isso para mim foi um recuo, né? Digamos, numa escalada. Eu estava numa velocidade um pouquinho acelerada. Acho que o pensamento foi assim, vamos trazer ela para... Né? Vamos recuar um pouquinho. Tá muito emocionada. Tá. Essa mulher tá muito emocionada. Mas na minha cabeça, eu não tinha esse plano, não tinha esse projeto, ser presidente. Aí, quando eu volto do Conselho Federal, 4 anos no CFC, me trouxeram uma robustez. E aí eu fui mentorada também pela própria Maria Clara, por Martônio. Pô, mas tu tem condição, tu é uma mulher, né? Vamos lá, quando é que vai ter uma mulher nessa presidência do Rio Grande do Sul? E aí me chamam, o que ia assumir a presidência, Antônio Palacios, me chama. Tu quer fazer uma pergunta? Não, tô falando pro microfone. Ah, sim. Aí Antônio Palacios, que ia ser o presidente, quando terminou esses meus 4 anos no Federal, me chama para uma conversa. E ele era uma figura tecnicamente muito bom, porém, um cara muito sisudo. E nós com uma política fortíssima de oposição. O Rio Grande do Sul tem uma oposição ferrenha, né, que sempre fez muita pressão. Pegando. Então, assim, começou aquela... Palacios vai concorrer. O Palacios é uma figura... Ele já é falecido, um grande mentor que eu tive. E nós corremos risco de, né, se não trouxer alguém carismático para esse negócio, nós vamos correr um risco. Quem era a pessoa carismática que precisava vir para construir, né, uma chapa com um ar mais leve? Ana Tércia. Aí ele me chamou, conversamos no escritório dele. Aí tu pensa numa pessoa que já está empoderada, né, porque aí assim, Federal me convidando para continuar lá, mas como suplente, eu não ia ser titular. E o Palacios me chamando para vir para a chapa dele, voltar para o Rio Grande do Sul para ser vice. E aí eu dei a minha cartada. Foi a primeira vez que eu dei uma cartada. E a minha cartada foi assim. E tu pensa num homem brabo que era esse Palacios. Brabo. Imagino. O apelido dele era Zangado. Eita. Aí ele me chama para essa conversa no escritório dele, numa sala elegantérrima lá com vista para o Guaíba, numa empresa de auditoria, porque ele era um cara na auditoria. E aí ele chama para essa conversa, e aí nós conversamos, só eu e ele. Conversamos, ele me falou do projeto todo, e ele queria que eu viesse para ser vice-presidente. Aí a minha cartada foi a seguinte: eu venho, mas eu tenho uma condição, porque eu estou muito bem lá no Conselho Federal. Eu já estava participando de projetos internacionais, tinha ido para os Estados Unidos em reuniões com a ICPA. Eu estava numa fase boa. Sim. E um pouco deslumbrada com aquele universo que eu estava acessando. E aí tu quer que eu volte para o Rio Grande do Sul, né, para ficar confinada, porque aí eu já começo a entender que eu estou numa província. Sim. E aí eu disse para ele assim, a minha condição para voltar, Palácio, é se eu tiver chance de ser a próxima presidente depois de ti. E aí ele me disse o seguinte: se tu vier para a chapa comigo, eu vou te preparar para tu ser a próxima presidente depois de mim. Você falou, tá Fechado. Negócio fechado. Aí o pessoal do Federal enlouqueceu, mas tu vai sair daqui, tu tá tão bem aqui, tu vai chegar lá, eles vão te puxar o tapete, eles não vão deixar de ser presidente, porque tu é mulher, tu é negra, tu é professora de universidade, tu não é empresária, tu vai enfrentar esse machismo todo, dessa gauchada. Eu disse, pode ser que eu não seja. E eu vou me preparar para ser e para não ser. Sim. Mas eu quero tentar. E aí eu vim. E aí eu fui vice-presidente do Palácio, 4 anos. E aí ali era tiro, porrada e bomba. Porque o homem era... Mas aí a questão é a seguinte, eu já tinha tido um treinamento com o Hezbollah e o Talibã em casa, porque meu pai também era um homem brabo. Ou seja, eu enfrentava... eu enfrentava o meu pai de igual para igual, nós discutíamos. Então aí vem o lado atrevida, inquieta e desobediente. Né? Quando eu tinha uma convicção, homem brabo já não me assustava mais. Você já estava preparada, né? Estava preparada. Então, tu vê que a vida ela vai nos colocando desafios, né? Porque o meu pai ele era um homem
austero, e ele tinha um outro problema, que ele era alcoólatra. Uhum. Então, a gente vivia essa realidade complicada, Sim. Né? Dentro de casa, ele, enfim, nunca vi, ele nunca bateu na minha mãe, né? Nós tomávamos umas sapecadas, assim, nós levávamos umas chineladas, nós era terrível, criançada. Então, nós ainda era daquela geração que apanhava, né, Altair? Sim. Eu apanhei. Não, apanhei de vara, cinto e chinelo. Eu não vou nem contar o quanto eu apanhei, senão você vai chorar e não vai contar mais a tua história. Você não apanhou, não. Você foi criado pela avó na moleza. Hoje a gente dá risada, mas a coisa lá era puxada, era puxada. Nós apanhava de mãe, de pai, era puxão de orelha, era de tudo. Então, eu não tinha esse medo que as pessoas tinham, e eu gostava muito que esse presidente Palácios, ele era um cara brabo, mas muito sincero, verdadeiro, o que ele tinha que te dizer, ele dizia na tua cara. Acabou. E ele falou muitas verdades na minha. Por exemplo, eu tinha um problema que eu me atrasava. Tu viu que hoje eu cheguei cedinho aqui, no nosso horário. Mas eu me atrasava. Ele me corrigiu esse problema. Mas as primeiras reuniões que eu cheguei atrasada, reunião de diretoria dele, que eu cheguei atrasada, esse homem me fulminou com um olhar de uma maneira. Não satisfeito em me fulminar com o olhar, ele ainda... Eu dei bom dia, ele me deu boa tarde. Ou seja, você está atrasada. Então, essa foi a escola. Essa foi a escola que eu enfrentei. E aí começou a parte toda, a preparação política, e aí teve um momento que a coisa ficou feia, porque começaram a organizar um fogo amigo, uma oposição, porque eu não podia ser presidente, eu não tinha perfil de presidente, eu era muito, muito, muito feliz, eu ria muito. Hoje em dia isso é até valorizado, né? Hoje em dia, muitos presidentes, hoje que eu conheço do Conselho, já tem esse perfil, né? Pois é. Mas antigamente, naquela época, era muito diferente. E aí, assim, eu ainda tinha um problema muito grave. Eu ia para a escola de samba. Eu passava carnaval no Rio de Janeiro. Oh, que beleza. Aí eu tive que começar a fazer assim, sabe aquele limpa rede social, tira foto. Eu tive que me tornar quase uma freira, uma irmã carmelita, assim, para poder ser presidente. Ser presidente do conselho. Mas depois que você assumiu a presidência, né, que você começou... Você ficou quanto tempo na presidência? Eu fiz 2 mandatos. Fiquei 4 anos. 4 anos. E o que você acha assim, de legado que você deixou ali e que principalmente você representou para a mulher negra, né? A gente até combinou um pouco antes da gente bater esse papo aqui, de não polemizar muito por esse lado, mas eu acho que é importante ressaltar, porque é uma situação que nós vivemos ainda no nosso país muito forte. Quando você falou da Comissão da Mulher, eu acho super importante. Por quê? Porque não só pelas pessoas que estão fora, mas pela própria mulher. Que tem muitas mulheres que ainda não têm essa sua capacidade, principalmente de ter o olhar que você tem hoje, e principalmente observar as coisas da forma que você observa. Então tem muita mulher que não acredita ainda. Mesmo que o entorno comece a mudar, mas o meio ainda precisa de muita mudança. E o que você achou que você, nessa tua chegada na presidência, você conseguiu impactar para as mulheres nessa posição? Essa acho que foi a grande surpresa até para mim. Porque eu sabia que eu estava preparada, mas eu não sabia como seria. Eu não sabia como seria a aceitação da classe, né? Das próprias mulheres, dos colaboradores. Afinal de contas, muitos daqueles colaboradores tinham sido meus colegas lá na época em que eu fui funcionária. Sim. E aí também, às vezes, rola essa resistência. Enfim, eu estava quebrando muitos tabus, né, Altair? Mas eu fui tão consciente dessa condição. Né? Primeiro, professora. Isso, dentro da classe contábil, foi um problema, porque as pessoas falavam isso, verbalizavam. Mas como que uma professora vai ser presidente do conselho? O que ela entende do dia a dia do contador? Eles achavam que eu não ia ter capacidade de representá-los. Sim. E tudo isso vinha para mim. Então, tu imagina uma mente de uma pessoa que já tem uma síndrome da impostora, que já está ali quebrando um teto de vidro, que já vem marcada por uma série de questões, né, de infância, de ser pobre, e aí tu chegar assim, para liderar um conselho com 39 mil profissionais, que é o número do Rio Grande do Sul. Sim.
E então, aí veio a surpresa, porque eu estava tão preparada, e eu tenho muita energia, eu sou uma pessoa que eu me jogo. Mas eu arranquei que nem uma Ferrari, assim, eu acelerei de 0 a 300, assim, em questão de segundos. Eu comecei a fazer tanta coisa, eu estava em tudo que era lugar, me chamavam, tudo, eu aceitava os convites, eu ia palestrar em faculdade, eu fazia plenário, eu fazia reunião de diretoria, eu fazia reunião com colaboradores, eu entregava, eu ia para as formaturas, eu comecei a entregar treinamentos e eventos e criar projetos, e aí veio uma máquina. Todo o meu lado criativo, e além disso eu ainda dava aula. Porque eu não fui dispensada, né? Não tive licença, né, para ficar só na presidência. Mas isso para mim não me assustava, porque tu lembra lá do meu início, Sim. né? Eu trabalhava durante o dia, 8 horas, eu ia para a faculdade à noite, quer dizer... Já estava acostumada. Eu estava acostumada. Trabalho nunca me assustou. Sim. Então, eu arranquei de uma maneira que as pessoas se impressionaram. E aí as pessoas... E aí a questão da comunicação. Acho que o meu grande trunfo nesse processo foi comunicar bem. Cada vez... Eu chegava em lugares que eu sabia que as pessoas não gostavam de mim. Sim, eu tinha uma sabia, resistência. Eu sabia, inclusive, cada um que falava, o que falava. Mas aí, assim, Altair, quando eu pegava o microfone e fazia o meu discurso de abertura de um seminário ou de um evento, acabava. Entendeu? Eles não tinham o que falar. E eu fui revertendo muito desse ranço. As mulheres foi a grande surpresa que eu tive, porque eu já estava preparada, porque a gente sabe que, né, que as mulheres às vezes se boicotam. Isso aí. Onde eu chegava, eu ouvia relatos, vinham pessoas assim, ó, com lágrima nos olhos me cumprimentar e dizer: tu não tem noção de como nós estamos felizes com a tua representação, tu nos representa. Isso foi a coisa que eu mais ouvi das mulheres contadoras, e até hoje eu escuto. Tu nos representa. É como se elas entendessem o que eu enfrentava, Sim, em termos de resistência e até de medo, e elas me devolviam esse feedback assim, de uma forma muito carinhosa, emocionada. Tu nos representa. Eu fui chamada para fazer palestra numa faculdade longe, no interior, muito longe, e eu quase não fui, porque eu estava muito cansada. Eu vou contar umas histórias, porque eu acho que isso, né, deixa a nossa conversa assim, um pouco mais animada. E eu quase não fui naquela... Eu cheguei a pensar várias vezes, será que eu acho que eu vou mandar um vice-presidente, porque, né, não tô cansada, e de vez em quando furar não deve ser tão ruim. Sim. Pensei, depois... Não, vou ir. Fui. Sabe aquelas cidades assim que tu viaja o dia inteiro de carro, chega lá assim 5 da tarde e às 7 da noite tu já tem que estar lá na faculdade pro evento. Altair, que bom que eu fui. Elas tinham preparado, assim, eram coisas personalizadas, mas o mais interessante é que assim, elas tinham um livro, que as alunas tinham feito uma publicação com artigos sobre o empoderamento feminino. E um dos cases que elas traziam ali, numa das páginas do livro, era a minha chegada à presidência do conselho, e elas queriam me entregar esse livro. Nossa, que emocionante, hein? Foi muito legal. Aquilo eu nunca vou esquecer. Para mim, isso foi para mim aprender a nunca duvidar de um convite, quando alguém te convida para um lugar e tu diz que vai. Tu imagina se eu não vou. Não, e da importância que você tem para as pessoas, né? Sim. Acho que isso a gente não tem uma ideia, né? Não. Uma clareza. Eu não tinha. Aliás, eu estava preparada para o pior. Eu estava preparada assim para chegar em algum lugar e de repente não ser bem tratada. E isso eu realmente, assim, eu não tenho um caso para te contar, assim, ó, eu cheguei num lugar, eu fui hostilizada. Aconteceram alguns episódios engraçados, Sim. assim, né? De eu chegar, às vezes, para alguma reunião e as pessoas dizem, que horas vem a presidente? Eu digo, não, a presidente sou eu. Sou eu. Porque, prazer. As pessoas cumprimentavam a jornalista, né, do conselho. Tudo bem, presidente? Ela ficava toda assim, sem graça, né, assim, constrangida. Não, eu sou a assessora de imprensa, a nossa presidente. Desculpa, porque eu não tinha a figura, a imagem, a estética de uma presidente. Mas aí foram se acostumando. Sim. Né? E dentro dessa linha teve um episódio que foi... Foi o único episódio desagradável, que foi um evento que eu estava para receber uma premiação pelo Conselho. O Conselho estava sendo premiado como a entidade mais lembrada pelo público, né? Era um prêmio de um jornal.
E aí eu recebi a etiquetinha para botar na lapela, para ficar lá nas autoridades, primeira fila, afinal de contas, o conselho estava sendo premiado. Sim. Cheguei lá, estava presidente da OAB, presidente do SESCOM do Rio Grande do Sul, na época, o Célio Lewandowski. E aí eles resolveram se reunir para fazer uma foto. E me chamaram, e eu estou aqui no meu lugarzinho, sentado, esperando a hora de começar a solenidade. E aí me chamaram para a foto. E aí eu fui para a foto. Aí, quando eu fui para a foto, o fotógrafo não tirava foto. E tinha um mestre de cerimônia que estava organizando a foto e fazia assim, para mim. Sai da foto. Eu não estou entendendo nada. E eu estava na ponta, que já é uma gafe, porque a mulher não deve ficar na ponta. Ainda mais que só tinham homens, né, para fazer a foto. E o senhor fazia, né, sinal. E aí eu não saí. E aí ele veio e disse assim, senhora, por favor, pode dar licença, porque essa foto é só com os presidentes. E aí eu disse para... Aí foi um constrangimento. Aí eles, não, mas ela é presidente do conselho, já me passaram para o meio. E aí eu olhei para ele e disse assim, eu posso não ter cara de presidente, mas eu sou presidente. Ou seja, então, ele deve ter quase desmaiado, né? Esse homem não sabia mais o que fazer para me pedir desculpas, porque foi uma gafe tremenda. Acho que ele achou que eu era acompanhante de algum dos presidentes que estava ali. Sim. Então, eu acabei transformando. Eu fiquei muito indignada. Aquilo estragou meu dia. Sim, imagino. Mas eu transmutei isso e eu acabei levando isso para as palestras, né? Quando as pessoas me perguntam de alguma situação, eu acabo contando porque faz parte da história, né? Não só as coisas boas, né? Não é só o tapete vermelho que te estendem, mas foram situações bem pontuais, bem isoladas, no geral, assim. E é normal eu acho que às vezes a gente vai em alguns restaurantes, eu mesmo costumo ir em muitos restaurantes legais, e a gente percebe, né, que há uma diferença do padrão, né? Porque as pessoas hoje estão mudando, né? Eu acredito que hoje as pessoas estão tendo mais esse tipo de consciência. Mas antigamente era muito normal. Eu já cheguei aqui em Moema, uma vez eu vim aqui em Moema atender uma cliente nossa, faz muito tempo. E eu estava de terno, gravata, aquele tempo eu usava terno e gravata, tô de terno e gravata, fiquei assim na porta, mas assim, eu não estava com terno preto não, tá? Porque às vezes tá com terno preto, a pessoa fala assim, pô, é porteiro. Mas tá muito alinhado, um terno bem bacana. Aí pegou uma pessoa e falou, você pode me dar uma informação? O senhor trabalha aqui, né? Eu falei, não trabalho, senhora, eu estou aguardando para subir também. Aí veio 3 pessoas. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, aí já é demais. Você com aquele Hermenegildo Zena e... Ou é pastor, né? Quando o cara vê um preto de terno, ou é pastor ou é segurança, né? Dos dois, um. E a gente está fazendo, aos poucos, isso mudar. Então, eu acho que é importante a gente trazer esses temas, porque as pessoas precisam ter esse reconhecimento. E eu acredito muito que as pessoas que não têm a nossa mentalidade ainda, e que são negros, e as pessoas que enxergam isso, elas têm isso como exemplo. Eu recebo muitas mensagens de homens, né, negros que falam assim, Altair, como tu me representa, cara? Assim, então, eu acho que existe um trabalho nosso de reconhecimento e de apoiar essas pessoas também, né? Com certeza. Nesse processo. De ruptura, né? De ruptura de padrões, né? Porque dentro disso que você está falando, Altair, eu vou te trazer uma situação. Antes do Congresso Brasileiro do ano passado, eu fui a Salvador e teve colegas lá em Salvador que me disseram que estavam receosos de ir no Congresso Brasileiro porque seria em Balneário Camboriú, e eles tinham medo porque eles ouviam falar, né, de um racismo mais assentoso no sul do Brasil. Sim. E aí eu disse para eles, não, gente, pelo amor de Deus, existe, óbvio, não, mas vocês não precisam ter esse medo, não é? Mas tu olha o imaginário dos bloqueios que as pessoas criam, né, por conta dessa... A nossa jornada, as coisas que nos atravessam, elas são diferentes. A gente falar sobre isso, às vezes até de forma mais reservada, mas eu acho que trazer a público algumas questões, acho que são importantes para que as pessoas entendam, porque muitas pessoas que devem assistir o teu podcast, o Guardiões Cast, deve ter colaboradores dentro da sua empresa, colaboradores negros, equipes diversas, e às vezes as pessoas têm dificuldade de como lidar, de como abordar determinadas temáticas. Fica um tabu, fica aquele silêncio, ninguém fala sobre o assunto, e o que é tabu acaba crescendo e às vezes vira um monstro que ataca as pessoas. Então nós temos que ter essa tranquilidade de trazer o assunto,
porque a gente não vai fazer vitimismo em torno desse assunto. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Como é importante encontrar uma pessoa como você na minha jornada. Encontrar uma pessoa como uma Rosângela na minha jornada. Né? Isso é o que eu chamo do eclipse. Do eclipse. É um eclipse. Por quê? Porque não é toda semana. Isso não acontece toda hora. Sim. É raro, é um evento, é um fenômeno potente, raro, né? Mas que quando acontece, marca a trajetória de forma que a gente segue alinhado. A gente segue alinhados, a gente se conecta pela nossa cultura, pela nossa história, pelas nossas dores. É claro que isso não é a nossa pauta principal, mas isso nos traz um conforto de saber assim, pô, o Altair está muito bem, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Isso, para mim, tem uma mensagem. E eu sei que quando eu faço a minha jornada, eu também passo uma mensagem para muitas mulheres e principalmente para muitas mulheres negras que hoje estão até pensando assim, será que eu vou fazer contábeis? Vai ter espaço para mim na contabilidade? Né? Então, hoje, podem sonhar, podem acreditar, podem trilhar suas jornadas, porque já tem, né, já tem até com quem mentorar. É verdade. E você sabe que, Ana, toda a história, eu acredito muito que Deus permite, você tocou num ponto bem legal, a gente já está caminhando aqui daqui a pouco para finalizar, mas a ideia é que a gente traga uma mensagem realmente poderosa, não só para as mulheres, para os homens, que toda a nossa trajetória, tudo que você viveu, por exemplo, essa questão do enfrentamento na tua casa, né, de você já se posicionar, fazia parte do desenvolvimento de uma mulher que seria necessária para esse momento. Porque se você fosse fragilizada e fosse uma pessoa muito fraca, você não conseguiria chegar onde você chegou. Então, eu acho que, primeiro, você era uma pessoa muito fora do modelo que as pessoas esperavam que você fosse, né? E isso também te possibilitou a chegar onde você chegou, né? Verdade. Porque se você estivesse num padrão, acho que todo mundo que fica num padrão, ele demora muito tempo para avançar. Verdade. Porque o padrão é a média, né? Então, assim, a gente começa a ter comportamentos que não dá esperança para você chegar onde você chegou. É muito difícil. O poder da diversidade é exatamente esse, né? A diversidade, ela te tira de uma zona de conforto e o esforço que tu tem que fazer para superar determinadas adversidades é justamente o que te coloca num patamar superior. Então, a gente tem, às vezes, aquela sensação, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sim. Né? Então, acho que dentro dessa biografia não pode ficar de fora os dramas e os traumas familiares e pessoais, né, que eu vivi. Então, assim, eu tenho uma filha adotiva, eu não gerei biologicamente, né, filho, mas eu adotei uma filha. E essa adoção, não foi uma adoção, aquela assim que a gente entra na fila de adoção, vai lá no orfanato, escolhe uma criancinha, bebezinha. Não, minha filha veio com 6 anos de idade, fruto de um episódio terrível, que foi um feminicídio, que a mãe dela sofreu, e essa menina ficou órfã. Eu conto isso num capítulo do livro que eu recentemente participei com outras mulheres, né? Eu conto a questão da adoção. Então, isso foi um episódio muito marcante na minha vida, porque eu, logo lá no início, ainda antes dos meus 30 anos, eu estava mãe de uma menina de 6, traumatizada, e que eu tive que lidar com toda essa situação. Hoje ela está com 34 anos, a Jéssica, minha filha. Eu passei por uma separação, que foi consensuada, enfim, e aí eu tive meu segundo casamento, né? Aí nesse segundo casamento eu caso com um cara com um perfil totalmente diferente do meu, carioca, vascaíno. Enfrentei. O problema não é ser carioca, é ser vascaíno. Sim, não, é isso que eu ia falar. Aí eu enfrentei... Mas o vascaíno ele já está acostumado a enfrentar desafios, né? Então... Exatamente. Aí eu tive que enfrentar todo o preconceito, né, da família. Como que tu vai? Da família e dos amigos, que todo mundo dizia, mas tu é doida, porque tu conheceu o cara no Rio de Janeiro. E como eu te disse, eu sou uma pessoa movida por instintos, por paixões, e para mim era... Né, foi amor à primeira vista, e nos conectamos e estamos juntos, e é o meu parceiro de vida, e é a pessoa com quem eu divido os meus momentos bons, os meus momentos ruins. E dentro desses momentos ruins, tem um câncer, né, que eu, há 4 anos atrás, né, bem no início da pandemia, começou a pandemia, eu presidente do conselho, quer dizer, eu presidi o conselho na pandemia, eu tive o diagnóstico de câncer num dia, e no dia seguinte, minha mãe falece. Então, isso foi numa cronologia assim, abril, diagnóstico, dia 22 de abril, dia 23 de abril, o falecimento da minha mãe.
Dia 11 de maio eu estou entrando para fazer a cirurgia, né, de câncer de mama. Fiz uma quadrantectomia, e é importante a gente também falar dessas questões, porque elas estão muito comuns. Então, o medo que isso dá, a sensação de fragilidade, o medo é muito, muito agudo no primeiro momento. Imagina. Né? E aí tá meu marido ali, dando força, e eu dizia, agora, como é que vai ser? E aí ele tem uma frase, ele é muito assiste muito esses filmes de boxeador. Aí ele trouxe uma frase que eu acho que é lá do Rocky Balboa, que ele diz assim, ó, cai atirando, não te entrega, vai pra cima, faz o que tem que fazer e vamos lá. Né? Então essa frase assim, ó, se tiver que cair, cai atirando, para mim isso mesmo. Foi o resumo do que eu precisava, né, para não desanimar. Então, essas questões que a gente pensa assim, ó, no momento que tu recebe um diagnóstico, que tu enfrenta uma cirurgia, que tu tem que fazer uma radioterapia, aquilo parece o maior problema do mundo. Sim. E aí, daqui a pouco, tu já tá ali, plena, né? Aí, na pandemia, eu perdi muitas pessoas da minha família. Foi um ano horroroso. Mas a gente está aí, hoje a gente se reúne no Natal, a gente comemora, a gente superou aquela tristeza, aquela perda, aquela situação toda, né, Altair? Então, eu penso que a nossa vida é esse mix, né, de sofrer. Uma hora tu tá lidando com sofrimento, mas de repente tu já tá tendo uma vitória esplendorosa e tu já tá, né, tendo uma conquista fantástica. O jogo já muda. Né? E a gente tem que, a nossa frequência precisa, a gente tem que estar bem com os nossos valores. É isso aí. Para conseguir, né, encarar essas situações. E deixa eu te perguntar, a gente está chegando já ao nosso final aqui, a gente passa muito rápido, já estamos 1 horinha e pouca conversando aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta também muito de viajar, né? Gosta de passear, gosta de... E é um dos seus hobbies? Viajar... É um dos meus hobbies. Eu acabo, como tenho muita oportunidade profissionalmente, então eu acabo conseguindo, às vezes, conciliar, né? Eu vou para uma viagem de trabalho, dali eu já estico alguns dias, porque eu gosto de conhecer os lugares. Eu não sou aquela pessoa que vou chegar, vou fazer um bate-volta no Acre. Não, se eu vou no Acre, eu quero comer a comida do Acre. Sim. Eu quero conhecer, me conectar com as pessoas do lugar. Isso, para mim, é muito potente, muito poderoso. Então... já conheço mais de 22 países, já fui em todos os continentes, né? E às vezes vou para estudar, vou para trabalhar, vou só para me divertir, só para passear. Mas o meu hobby mesmo é uma boa roda de samba. Isso que eu ia falar. Porque ultimamente eu só vejo a Ana Tessia no samba, cara. Eu só vejo no Instagram dela ela dançando, sambando. Eu vou te falar, eu sabia que você gostava de um samba. Gosto muito. Que escola você gosta no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu sou Mangueira. Mangueira. Sim. Jamelão, famoso Jamelão. Já desfilei, vou muito nos ensaios, eu curto muito. Aquilo para mim é viver. Minha alma precisa daquela energia. Que legal. E pra gente bater nosso bate-bola final aqui, eu queria saber dos projetos futuros. Como é que você vê esse processo de educação continuada dentro do sistema? Como que você vê também a sua educação na universidade, o futuro da nossa profissão? Eu vejo um futuro promissor, principalmente animado pelas inteligências artificiais que estão surgindo. Nós estávamos falando sobre isso. Sim. Então, eu penso que a nossa profissão tem aí um potencial para evoluir. Muita gente se assusta, né, com essa temática da inovação, mas eu acho que essa temática ela é extremamente positiva para nós, ela nos potencializa. Eu gosto muito de uma frase da Marta Gabriel, que diz o seguinte: um ser humano mediano, empoderado com tecnologia, se torna melhor do que o maior expert humano trabalhando sem tecnologia. Ou seja, se a gente já é bom, a gente só pode ficar melhor. A tecnologia só vai nos potencializar. Então, os projetos futuros que eu tenho, né? Eu quero investir mais na minha atividade de mentoria e de palestras, porque hoje eu entendo que eu tenho um conteúdo que vai fazer sentido para muitas pessoas, principalmente na questão de protagonismo, de liderança e de transformação. É um paradigma que eu trabalho muito, é a questão da transformação. Nós temos todos os dias a oportunidade de nos transformar e de, com o nosso talento, transformar a vida de outras pessoas, a sociedade onde a gente vive,
o ambiente onde a gente circula, né? E se a gente abrir mão desse poder, nós estamos até blasfemando contra talentos que nos foram dados, né, que nós recebemos, e aí um pouco bíblico, né? Tem que granjear o talento, né? Você tem que granjear o talento, ou seja, né? O talento é para ser usado. Tu recebeu, né, o dom lá, aquela passagem da Bíblia que diz, tu recebeu o dom, o que tu fez com os dons? Enterrou? Né? Então eu penso que através da inteligência artificial a gente pode atingir um número muito maior, treinamentos online, com essa capacidade de escalar, né, que é o que a tecnologia nos traz. Então, eu penso tanto para o sistema contábil, né, como para a profissão como um todo, como para a minha carreira, é pensar esse futuro atingindo um número cada vez maior de pessoas, contando as nossas histórias, que, acredito, se a gente conseguiu aqui ficar, eu e tu conectados, né, mais de uma hora aqui falando, né, das nossas experiências, eu penso que isso pode ser interessante, trazer insights para as pessoas. Às vezes a pessoa ouve e aí você tem um detalhe que ela diz assim, é isso, tá aí. A partir dali, tu ajuda a impulsionar carreiras, histórias de vida, né? E hoje eu aceito que eu tenho uma história inspiradora, porque tinha uma época que eu não aceitava, eu não contava a minha história, Altair. Entendi. Por isso que eu nunca gravei um podcast. Eu até te questionei, eu falei, poxa, você não tem nada? Não, não tem. Eu falei, então vai ter a primeira. Porque eu ia para as palestras, eu achava assim, eu tenho que entregar conteúdo técnico, não vou ficar falando de mim, que as pessoas já tinham aquele ranço de achar que eu não era o perfil de uma presidente, então eu achava que eu tinha que chegar e entregar só conteúdo técnico. Aí quando eu abria para as perguntas, qual era a primeira pergunta que as pessoas me faziam? Como é que tu chegou na presidência? Pode nos contar um pouquinho da tua história? E aí eu comecei a entender que as pessoas queriam saber, que eu estava privando as pessoas de um conhecimento que poderia fazer a diferença na vida delas. E aí eu comecei a me permitir falar de mim de uma forma que não ficasse arrogante. Sempre tive muito medo disso. Sim. Né? Porque eu já sou uma pessoa que, como eu gosto de aparecer, e isso é fato, não posso negar. Né? Então as pessoas já me taxavam assim, isso aí quer aparecer. Não, eu gosto de aparecer. Sim. Mas a gente tem que aparecer com conteúdo. E a gente tem que cuidar para que isso não seja arrogante. Eu não posso humilhar as pessoas com a minha história. Eu preciso que as pessoas se conectem com a minha história. Se inspirem, né? Que se inspirem. Não que as pessoas se sintam intimidadas. Que as pessoas olhem e dizem assim, não vou conseguir chegar aí. Não, as pessoas têm que olhar e pensar. Se a Ana Tércia conseguiu com esse histórico que ela tem, de onde ela veio, ela chegou, eu também posso chegar. É possível, né? Eu acho que esse é o objetivo. E quando você fala de mentoria, eu acho muito interessante, por quê? Porque a mentoria e toda a história que você tem de vida, essa construção que você fez, é uma transformação, Ana, que demora muitos anos para a gente fazer. Eu tenho notado isso, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu termino as minhas palestras, que fala assim, a vida é seu maior mestre, pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Né? Então, assim, a gente cansa, né? A vida, assim, todo mundo vai aprender a cair levantando. Né? Se você não desistir, você aprende. Agora, você com 80, 90 anos, com muito conhecimento, às vezes vai te faltar energia para você aplicar esse conhecimento. Então, acho que o papel do mentor, você encaixa muito bem nisso. Por quê? Porque o que você vai fazer? Você vai encurtar a trajetória de muitas mulheres, muitas pessoas, né? Homem, mulher, que precisam fazer uma trajetória de transformação que você, às vezes, demorou anos para construir, para aceitar, para conseguir organizar isso, para ajudar as pessoas. Então, acho que o teu trabalho, com todo o teu histórico, e esse seu desejo de levar informações, de mudar a vida, você está no caminho certo, olhando de fora aqui, que é mentorar, que é ter curso, treinamento, que você ama isso, você nasceu para isso, você nasceu para ensinar, você nasceu para ser luz, você nasceu para levar conhecimento. E aceitar isso é muito importante, porque muitas das vezes, eu falava isso muito para o Thiago, né? Eu sentia que as pessoas olhavam eu muito maior do que eu mesmo me via. Isso. Eu passei muito por isso. As pessoas olhavam, eu ia conversar com as pessoas em eventos, a pessoa falando, nossa, Altair, como você é simples, humilde. Eu falei, cara, mas é isso, esse é o Altair, não tem outro. Mas as pessoas têm uma visão muito diferente. E isso que você falou é muito importante. Você realmente aceitou quem você é, né? Com um tom de humildade, de simplicidade, mas você falou, não, eu fui a pessoa que realizei. Né? Eu saí lá de baixo, eu construí, eu lutei, eu estudei, eu me dediquei. Eu mereço esse lugar. Esse lugar é seu. Então, acho que
ouvir isso de você é muito importante para mim também. Exato. E preservando a nossa essência, porque eu acho que a gente se conecta, quando eu falo do eclipse, é a conexão das nossas essências. Eu não estou conectada assim, com o Altair, que é o influenciador, que é famoso, e que eu acho fantástico. Mas assim, a nossa conexão é uma conexão de base, de histórias de vida. Então, eu procuro preservar a minha essência. Para mim, quando eu vou para o samba, eu estou fazendo isso. Eu estou honrando a minha essência e aquela simplicidade. Então, assim, já me perguntaram, assim, ó, eu quero botar no meu currículo isso, que me perguntaram um dia no ensaio da Mangueira se eu era da comunidade. Eu quero botar isso no meu currículo, aí, gente. Não, essa imagina como é que eu tava, né? Eu sou a chefe. Mas é isso, né? Muito bom. E para a gente finalizar, eu quero que você deixe o seu recado aí, suas redes sociais, enfim, para as pessoas conhecerem. Inclusive, tem um presentinho que a gente preparou para você ali. Antes de você deixar o seu recado final para essa câmera aqui, né, motivacional, para ajudar as pessoas a entenderem que realmente é possível fazer essa transformação, principalmente a sua, através de muita dedicação e estudo, eu quero te agradecer, estou muito feliz de ter você aqui hoje. É um momento também muito especial, uma pessoa tão gabaritada, tão realizadora como você está aqui no nosso podcast, é um momento muito especial, estou muito feliz. Muito obrigado, realmente, eu falei com o Thiago, a gente estava com a agenda bem completa, eu cancelei tudo, porque você chegou e falou para mim, a gente decidiu isso de última hora, né? Assim, de uma semana para trás aí, eu falei, não, eu não vou perder esse momento, que esse momento a gente precisa marcar na nossa história. Então, muito agradecido por você estar aqui. E agora eu vou deixar para você dar o seu recado final, seus agradecimentos aí e fazer o pessoal se emocionar nessa câmera aí. Ó. É sua ela, vai lá. Gente, realmente são aqueles momentos que acho que a nossa história vai nos conduzindo e a gente chega nesse momento que nós estamos aqui. Então, a minha mensagem final é acreditar. É sobre acreditar no poder que nós temos de transformar a nossa trajetória com as nossas conquistas, com o nosso estudo, com o nosso esforço, mas também honrando a nossa essência. E no meu caso, é uma essência de ancestralidade. Coloca o microfone um pouquinho para cá para a gente não perder aqui, ó. Vai lá. É uma essência de ancestralidade, é uma essência de alegria, né? E principalmente de nós entendermos que o que a gente entrega, né, em termos de ajuda, de mentoria, de palestra, de orientação para outras pessoas, volta para nós de uma forma muito potencializada. Né? Cada olhar, cada abraço, né, que nós recebemos quando estamos na nossa atuação, quando estamos na nossa entrega máxima. Então, hoje eu sou membro do CPC, eu nunca imaginei que eu seria membro do CPC. Eu sou conselheira fiscal de projetos, de empresas, sou mestre, sou professora da universidade, eu sou uma série de coisas. Mas quem eu sou de fato? Quem eu sou de fato é a mãe da Jéssica, eu sou filha da dona Gladys, do seu Osmar, sou esposa do Cláudio, e sou uma menina que nasceu lá num bairro de periferia de Porto Alegre, o IAPI, e que eu me conecto sempre com a minha comunidade. E isso é o que faz mais sentido para mim, quando eu estou conectada com a minha família, com meus primos, com os meus irmãos e com os meus colegas de profissão, vendo as pessoas crescendo, brilhando, sendo bem-sucedidas e uns puxando os outros para cima. Porque para baixo a vida já tem tanta armadilha, né? Quando a gente está indo, de repente tem ali um terreno, né, meio movediço e a gente resvala, a gente cai, mas a gente não afunda, né? Porque a gente tem essa energia da realização, dos valores morais, dos valores pessoais. Então, quero convidá-los a acompanhar, me seguir no Instagram, tem uma rede bem dinâmica. Meu arroba é AATércia no LinkedIn, Ana Tércia, Lopes Rodrigues, Facebook. Tenho praticamente todas as redes sociais, mas nem todas eu sou tão ativa. Não sou como o Altair, mas tenho um canal no YouTube que eu vou começar a alimentar a partir desse podcast, depois eu compartilho. Ele já me inspirou, porque agora ele vai me mentorar aí nessa construção aí também de uma autoridade nas redes sociais. E é isso que a gente tem aí para compartilhar com vocês. Acreditem no poder transformador da contabilidade, de fazer a diferença na vida das pessoas. Maravilha. Bom, a Ana Tércia, pessoal, ela conquistou um posicionamento extremamente estratégico pela competência, pelo conhecimento. Então é muito importante, até nesse momento de internet, no momento que a gente está vivendo de influência, né? Que a gente sabe que
tem uma frase que acho que o Joel J usa muito, que o mais conhecido vence o melhor, né? Então, eu incentivei até e te trouxe aqui, eu acho muito importante pessoas como você, cada vez mais, estar na internet, compartilhar conteúdo para realmente agregar valor com a história que você tem. Porque eu acho que eu vejo muitas pessoas de dentro da academia, eu acho que você deve perceber isso, de dentro da academia, que tem muito conhecimento, pessoas extremamente preparadas, mas elas não estão compartilhando conteúdo. Elas estão presas ali naquele universo delas, do conhecimento, e muita gente precisando desse conhecimento que você trouxe aqui, e eles não... acaba não compartilhando. Eu acho que então é importante a academia entender, as pessoas que atuam lecionando dentro da contabilidade, que as redes sociais é um caminho muito importante para você chegar nos jovens e nas pessoas e levar o seu conhecimento de uma forma mais amplificada. Então, que a gente saia daqui com essa lição, né, que o conhecimento é extremamente importante, que o estudo é extremamente importante, como transformou a sua vida, transformou a minha, transformou a vida de muitas pessoas, mas a gente precisa usar todos os meios que a gente tem disponíveis de comunicações. Assim, eu acho que a grande questão hoje que eu vejo tem muita gente que tem conhecimento, mas não quer falar. Exatamente. E tem poucas pessoas, e tem muitas pessoas com pouco conhecimento fazendo muito barulho. Então, Exatamente. Eu acho que a gente tem que juntar isso, né? E fazer com que o conhecimento realmente ele seja amplificado, né? Com certeza. Eu acho que você está fazendo esse papel aí de forma magnífica. Pode ter certeza que me inspira, porque quando eu olho o teu podcast, meu marido sempre me estimula muito. Tu tem que fazer um podcast. Aí quando eu começo a mostrar, eles, olha aí, ó, é isso aí que tu tem, olha aí. Olha como dá certo, como Sim. a coisa flui. Né? Então, às vezes o que a gente... a mania do perfeccionismo, às vezes, nos prejudica. Né? Mas quando a gente encontra o nosso espaço, a gente só precisa acertar ali, ó, qual é o meu nicho, para quem eu falo, quem me escuta, quem para me escutar. É isso aí. E é para esse público que eu vou preparar e vou entregar o meu conteúdo. Então, as mentorias estão... A agenda estou começando a abrir espaço na agenda para as mentorias, agora já janeiro, fevereiro. Conforme eu estou viajando, estou indo para alguns lugares, estou aproveitando também para ir me conectando com as pessoas e abrindo agenda para mentoria. Maravilha, vamos falar mais no Instagram depois sobre as suas mentorias para a gente ajudar cada vez mais pessoas, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos agora receber, o Thiago vai trazer para a gente aqui, entregar para a Ana. Ai, Thiago, que bom. Uma lembrancinha nossa, do nosso podcast, com muito carinho. Vai ter uma canequinha com a sua foto maravilhosa aí. Gente, olha. Aí, ó, toda maravilhosa. Eu adoro essas coisas personalizadas, eu tiro a maior onda. Aí. Quando eu faço uma fotinha lá com canequinha, ai, tá show de bola, adorei. Muito bom. Adorei. E muito feliz, pessoal, de ter a Ana aqui com a gente e que vocês continuem acompanhando o nosso conteúdo para a gente continuar ajudando vocês. A gente, quem me acompanha já há um bom tempo sabe que a gente grava nesse canal aqui já desde 2015, mas eu tenho gravações em diversos canais no Brasil. A gente já atingiu mais de 120 milhões de pessoas com os nossos conteúdos. Então, a gente trabalha muito nessa questão educacional e eu tenho certeza que a Ana vai se animar também para isso agora e vai começar a produzir muito conteúdo para ajudar vocês também que vão acompanhá-la, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Um grande abraço.